cruzeirense nos Estados Unidos da América. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Pois é, nós cruzeirenses estamos muito felizes, porque havia uma dúvida muito grande como o Cruzeiro voltaria para esse retorno do Campeonato Brasileiro Série A depois das férias. Cruzeiro que vinha numa caminhada excelente e aí deu uma parada para as férias, disputou 2 amistosos com 2 clubes argentinos lá na Vitória Cup, e a atuação, que era realmente já esperada, não foi das melhores em função das férias que os jogadores tiveram, e a ideia do Vitória Cup era exatamente o Cruzeiro retornar ao seu ritmo gradativamente. Mas ontem, para aqueles que tinham dúvida em relação ao estágio que volta o time cruzeirense, não ficou dúvida nenhuma, né, Bia? Cruzeiro amassou o time do Grêmio com brilho do Caio Jorge e também do Matheus Pereira. Para mim, os 2 melhores jogadores do Cruzeiro no jogo de ontem. Bia Neves. Nem parecia, né, Rogério, que o Campeonato Brasileiro tinha tido aquela pausa depois dessa goleada por 4-1 sobre o Grêmio. E a equipe, que terminou a primeira etapa da competição com 8 vitórias em 12 jogos e também uma sequência invicta na temporada, retornou aos gramados amassando o Grêmio e se impondo no Mineirão e, claro, sob o comando de Caio Jorge. Apesar, né, Rogério, do técnico Leonardo Jardim dizer que não via nada ali de positivo em uma pausa no meio da temporada, o treinador viu um Cruzeiro retornar ainda mais afinado. E Caio Jorge e Matheus Pereira formaram a dupla perfeita no domingo. Dos 3 gols, né, de Caio Jorge, 2 foram com assistência do 10. Matheus Pereira teve papel ainda mais importante na partida. Ele venceu 9 duelos e desarmou 5 vezes. E sobre Caio Jorge, né, Rogério? O primeiro hat-trick da carreira no profissional, diz tudo aí sobre como foi essa grande noite do Cruzeiro. E a paz, então, na Raposa continua. E apesar de insistir em dizer que não briga pelo título, é melhor aí Leonardo Jardim se acostumar a ser colocado entre os favoritos à taça do Brasileirão, né, Rogério? Pois é, aliás, o técnico Leonardo Jardim foi bem prudente após o jogo ao ser perguntado se o Cruzeiro é um dos favoritos ao título e disse que o time do Cruzeiro foi preparado para chegar à Copa Libertadores do ano que vem. O que vier a partir daí será lucro. Achei bem prudente a sua declaração para evitar qualquer euforia. E é isso mesmo, o Cruzeiro vai galgando as posições pouco a pouco. A destacar ontem, além do Caio Jorge, o Matheus Pereira, impressionante como o Matheus Pereira tem jogado e se empenhando em marcar mais, marcando muito, além de ter hoje um rendimento acima da média. A intensidade é a palavra que eu estava procurando, é o que tem mantido o Matheus Pereira jogando em alto nível. Tecnicamente, todos sabem que ele é diferenciado. Caio Jorge mostrando que merece ter uma oportunidade na seleção brasileira. Destacar o Vidalba. Muitos criticam o Vidalba, a principal crítica é que ele é um zagueiro baixo, ele é baixo, mas se supera com muita determinação, excelente colocação e detalhe, e o futebol de clubes aqui nos Estados Unidos mostraram isso, um zagueiro que sabe sair jogando com muita qualidade. Hoje não tem espaço mais para aquele zagueiro que só sabe defender, que com a bola no pé ela morde o seu pé. Não. Hoje você precisa de um jogador que saiba jogar. O Fabrício Bruno é um belo exemplo de quem sabe jogar. O meio de campo do Cruzeiro, muito bem, Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian e o Wanderson fazendo o jogo regular de
sempre, e destacando o grande problema que tivemos ontem, que foi a contusão do William. Isso pode atrapalhar o Cruzeiro, já que o Cruzeiro não terá para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio o Kaique, que tomou o terceiro amarelo. E aí fica a dúvida, quem vai jogar? O William, será que se recupera da sua contusão e ele jogaria de lateral esquerdo, posição que ele já tem treinado no Cruzeiro, ou entraria o jovem Cauã Prats, de somente 16 anos, mas que é muita bola, que inclusive hoje em dia frequenta a seleção brasileira de base com muita qualidade. É um excelente jogador, mas enfrentar o Fluminense depois da campanha do Fluminense no Campeonato Mundial é algo realmente que tem que ser analisado. Eu acredito muito no técnico Leonardo Jardim. Agora, Bia, Caio Jorge, com esse hat-trick, ultrapassou inclusive o Arrascaeta e virou artilheiro do Brasileirão, Bia. Olha só, o atacante, né, o Caio Jorge, então, ele segue ali no ritmo de gols no Campeonato Brasileiro e virou artilheiro isolado da competição com 11 gols. Ele marcou 3 vezes na vitória do Cruzeiro contra o Grêmio ontem. Caio Jorge marcou o primeiro, o terceiro e o quarto gols do Cruzeiro sobre o Grêmio. E o atacante, então, ultrapassou aí o Arrascaeta do Flamengo, anteriormente na liderança da artilharia com 9 gols, Rogério. Pois é, e o Cruzeiro, Bia Neves, aguarda o Flamengo, já que ele fez uma proposta pelo atacante Matheus Gonçalves, jovem de 19 anos, um belo de um jogador que está sem espaço no time do Flamengo. Como estão as negociações do Cruzeiro para ter o Matheus Gonçalves? Bia Neves. Então, Rogério, Cruzeiro, né, ele busca ali resolver os detalhes de ordem financeira para a contratação de Matheus Gonçalves, de 19 anos, do Flamengo. E o Clube Mineiro tem um princípio de acordo com o Clube Carioca, mas existe um entrave com a forma de pagamento. O Cruzeiro e Flamengo ainda acertam como será feita a forma de pagamento dos 3,5 milhões de euros e pouco mais aí de 22 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, em parcelas ou à vista. E a Raposa, então, espera que o rubro-negro confirme o negócio nos próximos dias, Rogério. Pois é, e a negociação para a contratação do Matheus Gonçalves está sendo feita diretamente pelo CEO, pelo Pedrinho Lourenço e o presidente do Flamengo. E os dois já chegaram num acordo, a gente só espera que o processo siga, e as informações é que o Cruzeiro tenta pagar de 3 vezes mais num prazo máximo de 1 ano, mas também o que se fala nos bastidores da Toca da Raposa é que, se precisar, o Pedrinho faz um Pix, paga à vista e fica livre disso. É o que acha aí, Bia Neves, o nosso querido GG Trindade. Olha só, Rogério, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Fluminense, né? E o GG, ele comenta aqui que venha o Flu. O Cruzeiro está preparado para enfrentar qualquer um dos 4 times que participaram do Mundial de Clubes. E eu concordo plenamente com o GG Trindade, viu, Rogério? Olha, eu acho que o Cruzeiro chegou num padrão que não tem que temer time nenhum, tem que respeitar. Mas se o Fluminense não tivesse o Arias, seria muito bom para o Cruzeiro. Aliás, o Arias pediu ao Fluminense para ser negociado com o Wolverhampton da Liga Inglesa, que parece interessado no Arias. Aliás, há um acordo, há muito tempo o Arias tenta sair para jogar na Europa. Ele está com 28 anos, tem um sonho de jogar na Europa, e parece que agora a diretoria do Tricolor, se a proposta for boa, não vai bloquear o Arias de ir para a Europa. E a proposta, Bia, já não está oficial ainda,
e não houve até agora uma proposta bem concreta. Por isso, será que o Arias vai estar em campo na quinta-feira, Bia? Fica aí essa dúvida, né, Rogério? Tudo depende aí de como essas negociações irão desenrolar aí durante a semana, porque, como você citou, o Arias, ele tem aí esse desejo de deixar o Fluminense para ser vendido ao Wolverhampton. E o jogador comunicou, então, oficialmente à diretoria tricolor que quer que a proposta inglesa, quando for formalizada, seja aceita, Rogério. Pois é, e aliás o clube inglês consultou o interesse do Fluminense de vendê-lo por cerca de 20 milhões de euros, algo em torno de 129 milhões de reais. Eu acho que se o time inglês confirmar essa cotação, é bem provável que o Fluminense se desfaça do Arias com seus 28 anos de idade, porque dificilmente teria ofertas superiores a esse valor para um jogador de 28 anos de idade. Bom, amigos, nós vamos chegando no final do programa A Voz, aliás, no final do programa Tudo Azul e USA, com a voz do cruzeirense nos Estados Unidos da América. Realmente é um prazer sempre muito grande estar aqui e a gente volta amanhã, né, Bia? A gente volta amanhã e lembrando, se você ainda não deixou o seu like, ainda dá tempo. Deixa o like aí no vídeo de hoje. Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente. Obrigado. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra.